Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei falando sobre a Inquisição, o julgamento das bruxas e sua relação com os lobisomens. Mas antes, vamos aos anúncios dos produtos patrocinadores deste canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Ok, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é a Inquisição, ou o julgamento das bruxas e sua relação ou correlação com os lobisomens. Veja bem, durante o período da Inquisição, sabe-se que, dentre outras pessoas, eram levadas à fogueira as bruxas, principalmente aquelas pessoas que eram acusadas de bruxaria. E, como se sabe, os lobisomens estavam e estão ainda hoje associados à feitiçaria, à bruxaria e à magia. Pois, como eu mesmo já disse em outros vídeos, o que transforma o ser humano em um lobisomem é um ritual de magia. É um tipo de feitiçaria de campo, um tipo de feitiçaria do interior, um sistema de magia demoníaco que possibilita essa metamorfose. O que faz um homem se transformar em lobisomem é o ritual de magia. Bom, a igreja sempre soube disso, ok? E a Inquisição servia para condenar as pessoas que praticavam a bruxaria ou que se transformavam em lobisomem. Mas o real motivo de eu estar aqui falando sobre esse assunto é porque várias pessoas me perguntaram se realmente as histórias de lobisomem que foram contadas na minha apostila Lobisomem, o livro dos licantropos, se aquelas histórias do período medieval, da época da Inquisição, são reais ou foram histórias inventadas pela Igreja Católica apenas para condenar determinadas pessoas à fogueira. Enfim, todos sabem que a Igreja Católica matou milhões de pessoas, mas foram milhões de pessoas durante o período da Idade Média, durante a Inquisição. Quem tem um mínimo conhecimento de história sabe que a Igreja Católica matou milhões de pessoas nesse período. A maioria acusadas de bruxaria e de se transformar em lobisomem. Então a pergunta que me foi feita foi essa. As histórias eram todas mentirosas, inventadas pela Igreja Católica no intuito de condenar uma determinada pessoa à morte simplesmente por motivos políticos ou econômicos,
ou existia algum fundamento de verdade? Olha, é o seguinte, eu posso dizer que aonde há fumaça há fogo. Então, o que havia naquela época era um pouco dos dois, digamos assim. A Igreja Católica, ela acusava muitas pessoas de bruxaria, muitas pessoas de se transformar em lobisomem, que não se transformavam, que não realizavam rituais de magia, à morte, simplesmente por motivos políticos e econômicos. A Igreja Católica inventava essa mentira apenas para condenar à morte aquelas pessoas que não eram bem vistas por ela ou que poderiam causar problemas à igreja. Mas existiam também as pessoas que praticavam bruxaria, praticavam magia negra, que realmente condenavam crianças à morte. Sim, existia isso. E existiam também aquelas pessoas que se transformavam em lobisomens. Sim, existia sim esses casos. Mas se você me perguntar o percentual, 10% dessas pessoas praticavam realmente a bruxaria, a magia negra e se transformavam em lobisomem. 10%. 90% as pessoas foram condenadas à morte pela Igreja Católica de forma inocente, de uma forma cruel e de uma forma injusta. Essas pessoas, 90% delas foram condenadas à morte de forma injusta. Foram caluniadas pela Igreja Católica. 90%. Apenas 10% estavam as pessoas que praticavam algum ritual de magia negra ou se transformavam em lobisomens. Eu espero ter respondido a pergunta. Bom, vou ficar por aqui. Qualquer pergunta ou dúvida a respeito do que foi dito, é só entrar em contato comigo através do número de WhatsApp que se encontra aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.